A paz do Senhor Jesus a todos. Sou a missionária Elizabeth, estou falando diretamente aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Desejo a todos que a verdadeira paz do Senhor envolva a tua vida, porque nesses dias tribulosos nós precisamos realmente da paz de Cristo para podermos continuar a jornada, esta jornada tão difícil, aonde muitas das vezes nós achamos que não vamos conseguir. Mas a palavra do Senhor é aquela que nos sustenta em meia caminhada, o Senhor vai dirigindo os nossos passos e não temos que temer, somente crer e prosseguir a jornada. Vamos meditar na palavra do Senhor nesse instante, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Realmente, o Senhor, Ele nos convida neste momento para termos prudência, olharmos a maneira como temos andado na face desta terra, como servos do Senhor. Não podemos esquecer que fomos chamados como sal da terra e luz do mundo. E quantos, diante desta caminhada, têm esquecido dessa grande verdade e têm andado numa insensatez tão grande, aonde muitas das vezes traz o escândalo para as pessoas que estão ao seu redor e acabam afastando as pessoas de se achegarem a Cristo. Sendo que o Senhor, Ele nos chamou como ganhadores de almas, como pescadores de homens. E muitos não têm mais dado crédito à palavra do Senhor, têm andado com a palavra do Senhor na mão e têm andado de qualquer maneira, agindo com insensatez nesta terra. E quando o Senhor nos chama para sermos prudentes, nós precisamos ser vigilantes em todo o tempo, porque a própria palavra do Senhor nos diz que estamos rodeados de testemunhas. E um dia nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, nós compareceremos face a face diante daquele que nos criou, daquele que nos chamou, daquele que nos resgatou. E tudo aquilo que semeamos nesta terra, o Senhor, Ele vai requerer de nós. Tudo aquilo que praticamos, o Senhor vai pedir conta. E o que esta palavra nesse instante quer dizer? Ela quer dizer que nós venhamos andar segundo o mandamento do Senhor, segundo a vontade do Senhor, segundo as suas ordenanças, para que nós não venhamos errar o caminho. Porque muitos em meio a esta caminhada erraram o caminho andando no propósito do seu próprio coração e se deixaram enganar, porque esqueceram que enganoso é o coração do homem. E é necessário um despertar, porque a palavra do Senhor, ela nos alerta que temos que remir o tempo porque os dias são maus. Será que realmente nós temos aproveitado o tempo que o Senhor tem nos dado? Será que temos nos aproximados mais de Deus dia após dia? O Senhor, Ele nos chamou para que viéssemos andar em santidade. E é a santidade que o povo do Senhor tem esquecido em meio a esta caminhada. Porque o Senhor, Ele diz na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. E nos dias atuais, nesses dias maus, muitos têm concordado com o pecado, muitos já cauterizaram a sua mente e acham tudo normal. Mas para os cidadãos dos céus, eles precisam
andar sobre a terra com os olhos e o coração voltado aos céus, não se deixando contaminar, não se deixando se associar com os enganos deste mundo, porque o mundo é sedutor. E quem é o príncipe deste mundo, a não ser Satanás? Satanás tem seduzido as pessoas com tantas coisas. Tem seduzido pelo prazer, tem seduzido pela bebida, tem seduzido pelos vícios. E as pessoas estão se afundando de uma forma horripilante, de uma forma a qual jamais vimos sobre a face da terra. Homens e mulheres estão desencadeando uma vida desproporcional àquilo que um ser humano normal anda. Muitos têm se deixado levar pelo engano, esquecendo que são mortais, esquecendo que um dia vão deparar com a morte, vão deparar com uma enfermidade, vão deparar num leito de hospital. E se não estiverem com Cristo, só irão padecer e só irão receber o seu salário, que o salário do pecado é a morte. E nós precisamos, nós como pregadores, nós como servos do Senhor, precisamos estar atentos. Porque Satanás, ele não está brincando de ser diabo. Ele não tem brincado, mas o povo de Deus tem brincado. O povo de Deus tem deixado a verdade para viver o mundo. Tem deixado de andar na santidade para viver uma vida de indolência. Se tornaram nécios, se tornaram impuros, se tornaram contaminados, têm se contaminado com o mundo. E o Senhor, ele nos diz que aquele que se torna amigo do mundo, ele também se torna inimigo de Deus. Precisamos realmente olhar para a nossa caminhada aqui na face desta terra e olhar aonde é que nós temos caminhado, aonde temos colocado as plantas dos nossos pés. Se realmente temos remido o tempo, sabendo que os dias são maus. Temos buscado ao Senhor, temos clamado ao Senhor, temos nos arrependido, temos pregado contra o pecado, temos anunciado que o pecado leva para o inferno. Quantas pessoas têm nos rodeado? Quantas pessoas se aproximam de nós? E nós estamos como sentinelas? Nós estamos vivendo na torre da vigilância? Nós nos colocamos realmente como atalaias de Cristo, anunciando a verdade, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir? Ou estamos cada vez mais arredios, cada vez mais nos afastando, com medo de repreensões, com medo de confrontos? Não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou como pescadores de almas. Precisamos ganhar almas para o reino de Deus. A própria palavra do Senhor nos diz que aquele que ganha alma sábio é. Mas a igreja de Cristo, ela precisa despertar urgentemente. Porque o engano está aí em todo quanto é lugar. Falsos profetas nem se falam. Nem se fala, porque está aos montões.
E nós que somos conhecedores da verdade temos nos calado. Temos deixado simplesmente passar o tempo. Temos deixado simplesmente acontecer as coisas ao nosso redor. Um dia o Senhor vai requerer o talento que Ele colocou nas nossas mãos. E o que fizemos? O que nós produzimos para o reino de Deus? Ainda dá tempo de semear, ainda dá tempo de falar a verdade, ainda dá tempo de anunciar para este povo que o pecado está à porta e nós teremos domínio sobre ele, mas se nós não o dominarmos, ele nos dominará. Ainda dá tempo de anunciarmos que aqueles que estão manchando as suas roupas pelo prazer da carne, eles não entrarão no reino do Senhor. O Senhor, Ele quer vir buscar a sua igreja. A noiva de Cristo tem que estar preparada para subir. A noiva de Cristo tem que estar adornada. O Senhor, Ele tem alertado que Ele anda, aleluia, Jesus, no meio do arraial do seu povo. Mas estamos caminhando como aquele povo no deserto, que conhecia a glória de Deus, via a nuvem, via a coluna de fogo, via, aleluia, Jesus, o Senhor operando maravilhas no deserto. E mesmo assim, se deixaram levar pelo engano, pelo pecado, se deixaram levar pela prostituição, pela idolatria, se levaram, aleluia, Jesus, pela carnalidade e se envolvendo com outros povos, se contaminando e se prostituindo. E quando a ira do Senhor vinha sobre eles, eles se levantavam contra Moisés, dizendo que estava matando o povo do Senhor, esquecendo que o salário do pecado é a morte, esquecendo que o Senhor nos chamou para sermos um povo separado, esquecendo que o Senhor nos comprou deste mundo de horror. É preciso um despertar da igreja, é preciso remir o tempo, é preciso anunciar, é preciso dar o brado dentro das igrejas e anunciar que aquele que se deixa contaminar, aquele que se deixa ser abraçado pelo pecado, não entrará no reino de Deus. Porque Satanás está aí para matar, roubar e destruir. E nós vemos o pecado florescendo sobre a face da terra e estamos calados. Nós fomos levantados como atalaias. Nós precisamos remir o tempo. Os dias são maus, mas não podemos nos calar. O apóstolo Paulo, ele em momento nenhum se calou. Ele pregou a verdade, ele foi açoitado, ele foi para a prisão, ele foi, aleluia, Jesus, perseguido. Mas nunca deixou de falar a verdade. Porque ele nunca deixou de falar a verdade, porque ele tinha um compromisso com Cristo. Ele sabia que um dia ele ia comparecer face a face diante do seu Criador. E ele deu a sua vida
dedicou a sua vida para anunciar a verdade, para pregar o evangelho, combatendo contra os falsos pregadores, combatendo contra o pecado e anunciando a verdade, anunciando a Cristo por onde ele passava. E nós, como servos do Senhor, precisamos realmente, aleluia Jesus, ver como temos andado. Temos que, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós não podemos deixar que o engano, que a tolice toma conta do nosso ser. Mas precisamos buscar a sabedoria que vem do alto. Precisamos fazer separação entre o santo e o profano. O mundo já anda em confusão. O mundo anda perdido. Mas dentro da casa do Senhor existem pessoas que estão vendo o erro, estão vendo o pecado e não querem mais combater contra o pecado. E hoje, o Senhor nos chama para remirmos o tempo. Hoje, o Senhor nos chama para ver como nós temos andado. Hoje, o Senhor nos chama para que realmente venhamos ser prudentes. Desperta, povo de Deus. Desperta, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, aleluia, porque ainda estamos sobre a face desta terra. Nós temos que saber, aleluia, Jesus, que os dias são maus. E nós não podemos confiar que haverá mudança. Nós que somos conhecedores da verdade, precisamos nos santificar. Precisamos buscar ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto Ele está perto. Precisamos consertar o nosso altar e mostrar a este povo que só o Senhor é Deus. Anunciar que só o Senhor é Deus, que só o Senhor salva, que o Senhor, Ele é amor, mas Ele é fogo consumidor, que o Senhor julgará com justiça, que o Senhor julgará com equidade, que o Senhor não terá o culpado por inocente. Medite nesta palavra neste momento, guarde no teu coração, se arrependa. Busque ao Senhor enquanto você pode achar. Medite na sua palavra de dia e de noite, porque ela endireitará as tuas veredas. Guarda esta palavra no teu coração e busque ao Senhor, porque os dias são maus. E vai ficar bem pior ainda, porque a maldade tem assolado o mundo. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus e que o Senhor te abençoe e te guarde aonde você estiver. Amém?